Hoje eu quero desejar a todos um dia de paz, um dia de alegria, um dia em que você venha realmente se encontrar com o seu espírito, com a sua fé, com a sua crença em um Deus Todo-Poderoso. Eu quero desejar a todos uma paz e uma paz verdadeira, uma paz que vem dos céus para a alma humana, para o espírito humano. Eu quero desejar a você que você tenha a verdadeira paz, aquela paz que faz você ter amor primeiramente por você mesmo e depois pelos que estão à sua volta. Aquela paz que faz com que você tenha amor pelo dia que você levantou com saúde e pela noite em que você vai deitar. Eu quero desejar a você uma verdadeira e inexplicável paz, a paz que vem alimentar a alma do homem. A razão da nossa existência é a busca pela felicidade e pela paz. Eu quero deixar uma mensagem a todos, e esta mensagem que eu quero deixar a todos tem como tema o verdadeiro propósito de Deus, o verdadeiro propósito de Cristo, o verdadeiro propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero deixar para você uma mensagem que você vai entender que o propósito de Deus foi unir Deus, o homem e o Espírito. Deus utilizou-se de seu Filho Jesus para a representatividade do homem na terra e uniu Deus, o homem e o Espírito. Eu quero que você entenda que esta união entre Deus, Jesus e o Espírito, ela é assim determinada. Deus é o espírito de vida superior, é a força maior, é a existência do todo. Jesus é Deus representado na face da terra no corpo de um homem. E o Espírito Santo é o poder de Deus emanado dentro do nosso interior. Então, mas eu vou me deter mais em colocar a vocês a representatividade de Deus, que foi a representatividade de Deus através de um homem. E este homem, ele colocou e deu o nome de Jesus. E ele nomeou este homem como o Salvador de toda uma humanidade que não poderia ser salva pela força somente humana, mas teria que ter esta ligação entre Deus e o homem, que seria Jesus, o homem perfeito, porque os homens, sem estarem interligados a Deus, não poderiam ser perfeitos, mas Deus, interligado ao homem através de Jesus, podia sim ser este homem perfeito. Para mostrar a vocês a capacidade e a perfeição deste homem e a legitimidade de Deus e também a legitimidade de Deus em forma de homem, num corpo de homem, eu vou caracterizar Jesus. Eu vou mostrar a vocês características de Jesus, características que só Jesus teve. Uma delas foi: Jesus, ele tinha amor. Jesus, ele realmente tinha o amor no todo. Ele amava a humanidade. Qual a prova deste amor? A prova deste amor é que ele se entregou. Ele entregou o seu próprio corpo, a sua própria existência, o seu próprio existir para a salvação do outro. Esta foi a maior prova do amor deste Deus em corpo de homem, que foi Jesus. Uma das principais provas desse amor foi a doação do seu próprio existir, do seu próprio corpo, pelo amor que ele tinha pelo outro, pela humanidade. Outra característica de Jesus: ele tinha uma humildade a ponto de saber se colocar no lugar do outro. Jesus, ele quando pairava na terra, ele tinha sabedoria para falar entre as autoridades. Ele tinha sabedoria para estar entre os doutores, para pertencer à classe elitizada politicamente da época. Mas não, Jesus estava com sua sabedoria no meio do povo. Sempre Jesus,
estava no meio do povo. Nunca, em hipótese alguma, nós presenciamos parte da Bíblia em que Jesus tinha reuniões somente reservadas à elite. Jesus tinha reuniões reservadas aos seus discípulos para ensiná-los a evangelizar, mas nunca Jesus tinha reuniões exclusivas para a elite. Não, Jesus sempre tinha reuniões em que ele estava em meio ao povo. Jesus, ele também mostrava que ele se colocava no lugar do outro, sofrendo e chorando, como muitas vezes pelo sofrimento do outro. Jesus, ele veio nos trazer uma mensagem de libertação, sendo que Deus percebeu que a humanidade não se salvaria pelos seus próprios méritos. Ele já tinha executado toda uma geração de povo judeu, já tinha executado toda uma geração de povo de Israel, e mesmo assim, através da lei, não se salvou nenhuma só alma. Então, Jesus veio com uma salvação libertadora, dizendo: não, a partir de agora vocês não se salvam mais pelos méritos, não se salvam mais por penitência, não se salvam mais por sacrificarem o corpo, mas sim por aceitarem ao sacrifício de Cristo. Jesus veio para determinar uma salvação através do seu sacrifício. Então nós somos verdadeiramente livres. Nós, claro, se temos fé, se temos amor por Cristo, nós iremos refletir Cristo em nós e seremos exemplo de conduta de Cristo em nós. Mas não é pela conduta que somos salvos. Somos salvos por ter fé na salvação que Cristo ofereceu a nós. Não pelos nossos méritos, mesmo refletindo condutas, mas sim pelas condutas de Cristo em nós. Vocês estão entendendo? Nós somos salvos pelos reflexos, pelas realidades e pelas condutas de Deus e de Cristo em nós. Então, Jesus veio para nos libertar, nos salvar e determinar a nossa vitória através da salvação. Jesus estava no meio do povo, ele era humilde, ele sabia se colocar no lugar do outro, ele era o homem perfeito, porque ele não excluía ninguém. Vários exemplos eu vou dar agora, vários, em que Jesus não excluía nenhuma esfera da sociedade, não excluía nenhum ser humano, como fazem os religiosos, até mesmo das igrejas evangélicas, que vivem excluindo as pessoas e julgando, achando que eles têm mérito para ser salvos, quando na verdade não tem mérito nenhum, e não serão salvos por eles próprios, serão salvos se crerem na salvação em Cristo. Então, Jesus veio para nos libertar deste egoísmo, desta certeza que somos salvos pelos nossos méritos. E eu vou apontar alguns exemplos de que Jesus não excluiu ninguém em seu período de vivência aqui na terra, e que ele foi um exemplo de homem na face da terra. Um exemplo, na época em que ele vivia, prostituta era tida como um nada, era tida como excluída, apedrejada e morta pelo povo de Israel. Jesus chamou ela e deu perdão a ela e ainda colocou aos que estavam julgando ela os defeitos que eles também tinham, os pecados que eles também cometiam, e disse a ela: vai, seja salva e não peques mais. Jesus também parou para atender multidões de pessoas humildes, pessoas que estavam com fluxo de sangue, mulher que estava com fluxo de sangue, homens deficientes que eram julgados por suas deficiências e tidos como nada, como o cego Bartimeu e outros. Jesus sempre parou para atender aquela pessoa que era excluída, marginalizada, tirada do convívio social. Então, o que eu quero dizer com essa mensagem é que Jesus foi o exemplo de um homem que não era um homem comum, era um homem Deus, era Deus representado em homem para salvar o homem, mostrando para o homem que, tendo Deus, é possível de ser salvo através de Jesus, e que Jesus veio mostrar a perfeição de um homem. Nós não podemos ser perfeitos como Jesus foi, mas podemos chegar perto desta perfeição quando nos inspiramos em Cristo, quando temos a inspiração de sermos semelhantes a Cristo. Então só assim teremos a salvação garantida em Cristo Jesus. Amém.